Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Verás que tudo é mentira. Este é o título do livro de Mário Baggio, lançado pela editora Coralina em 2020. Mário Baggio é jornalista, escritor e blogueiro. Publica poesias e contos no blog homemdepalavra.com.br. É autor de A Extraordinária Vida Real, livro de 2016, e de Espantos para o Uso Diário, livro de 2019, que já comentei aqui no canal. Verás que tudo é mentira é um livro composto por 50 contos que tratam, de maneira geral, da condição humana. O miniconto de abertura já é uma espécie de aviso. Nesta história, um filho pergunta ao pai: pai, o que é a vida? E a partir dessa pergunta é construída toda a obra. Todos os contos são sobre possibilidades do comportamento humano. O pai, aparentemente um homem rude, abre caminho com o facão. O capinzal não facilita esse trabalho. A lição é essa: é preciso abrir uma trilha nova que resultará em um mesmo destino, sempre um destino já traçado, já esperado. É inevitável. Aí é bom darmos uma olhada no título desta obra. Verás que tudo é mentira. E é assim com os personagens. Mesmo quando eles acham que estão em algum tipo de verdade, ou estão enganando, ou estão sendo enganados. Do primeiro ao último conto, a mentira é um subterfúgio em uma sociedade em que é cada dia mais difícil sobreviver. A mentira é essa nova verdade. Aí vamos ao segundo conto. E pode ficar tranquilo que eu não vou comentar os 50 contos um a um, não. Eu só estou tentando traçar um ponto que une essas narrativas. Pois bem, o segundo conto, bem mais longo, é intitulado A Felicidade Nem Sempre é Divertida. Aqui, uma senhora encontra Júlio na rua e o confunde com um filho. Segue-se então uma teia complexa de acasos que faz com que Júlio tenha de fingir ser realmente o filho desta senhora. Narrado em terceira pessoa, traz de forma muito criativa um narrador onisciente, onipresente, que conhece inclusive o futuro dos personagens. E isso dá inúmeras possibilidades narrativas e Mário Baggio se aproveita muito bem delas. Este é um dos melhores contos do livro. A obra segue um ritmo. Os contos mantêm uma qualidade, dão uma unidade ao livro. Há também a ironia das conveniências, sendo a conveniência uma outra mentira, claro. A moral, os costumes, outras faces desta mesma moeda. Assim, a ironia é levada às últimas consequências em alguns contos. Uma família que não se silencia em momento nenhum, a não ser quando recebe o que para ela seria uma triste notícia. Um investigador que se apaixona por uma criminosa.
uma menina às voltas com a descoberta da sexualidade, um menino que desde novo experimenta as possibilidades de gênero e do próprio corpo. A ironia como uma forma de disfarçar e, por que não, suportar a mentira. Uma mentira que às vezes escolhe o alvo, personagens que mentem para si, personagens que mentem para o outro. Um conto muito explícito nessas possibilidades é intitulado O Coxo. Nele, um homem é forçado a fingir uma deficiência ou uma necessidade especial e acaba por descobrir que, na verdade, fingia era uma normalidade, uma vez que nasceu com essa deficiência e sempre esconderam isso dele. Quer uma ironia maior? Um fingimento dentro de um fingimento? Uma mentira dentro de uma mentira? Eu tenho comigo que mentir é muito difícil, porque para sustentar uma mentira sempre será preciso mentir mais, cada vez mais. Mas os personagens de Mário Baggio parecem estar muito à vontade com isso, dadas as conveniências de uma vida falsa. Ou seja, eles preferem essas conveniências da mentira. A paciência de uma mulher que tem de criar sozinha 3 filhos, uma vez que o marido sumiu. A casa de Cortázar, tomada por fantasmas que ainda se acham donos de uma realidade a que não tem mais direito. Os amigos que decidem como um cão será morto. São todas histórias de fingimento. Todos os personagens fingem coragem, fingem ter a solução para algum problema, fingem fazer parte de uma sociedade que os ignora, fingem independência, liberdade, mas são todos culpados. Nenhum sabe o que fazer. Tudo isso em uma linguagem direta, sem floreios, sem muitas adjetivações. Os diálogos precisos aparecem onde devem aparecer e são breves, são flashes que lançam alguma luz sobre a história. Os personagens são muito bem construídos. Em poucas linhas já estamos a favor ou contra alguns deles. Os finais, às vezes, são surpreendentes e outras vezes isso não importa. Como um belo exercício de transgressão de linguagem, eu deixo o conto intitulado Desde o Ovo. Ali, por meio de frases curtas, cuja função é descrever diversas situações e cenários, o leitor vai montando uma história. É como se estivéssemos diante de vários ingredientes e, como leitores, devêssemos misturá-los e construir a receita, a trama. Mas é enganação, pois a sequência apresentada sugere uma única saída, em meio a tantos desvios e tantas dúvidas. Um conto de mestre. Eu recomendo muito a leitura dessas 200 e poucas páginas escritas por Mário Baggio. Eu vou ler agora o conto Menino, em que a mentira tem um tom de desilusão e descoberta, para que você tenha uma ideia do estilo de Mário Baggio. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude
nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Menino. Quando eu era criança, brincar com meu avô era o que havia de mais gostoso, a melhor parte do dia e também a mais divertida. A gente costumava tirar o nariz um do outro e depois colocava de volta. Ele falava, agora estou respirando de novo, e eu ria. O pedra, papel, tesoura decidia quem iria tirar a mesa do almoço. O mais engraçado era quando chovia. E a gente ficava atrás do vidro embaçado da janela brincando de vejo uma coisa amarela, o que é? Ou vejo uma coisa azul, onde está? Eu gargalhava quando ele dizia vejo uma calcinha vermelha, de qual moça? E minha mãe dava bronca nele por ensinar porcaria para um menino de 5 anos. Em algumas brincadeiras, meu avô escondia o rosto com as mãos, dizia vovô sumiu e desaparecia da minha frente. Não era como os outros avós, que esses eu sabia que estavam só tapando a cara. O meu avô sumia de verdade mesmo. Então minha mãe tinha que sair pelo bairro feito louca, perguntando para todo mundo se alguém tinha visto ele por aí. Quase sempre ele estava no bar do seu Kim, jogando porrinha com os outros velhos. Ou então a gente tinha que esperar ele voltar quando tivesse vontade, e ele sempre voltava com uma nova brincadeira, igual o dia em que inventou a estátua. Minha mãe trouxe ele do bar do seu Kim, puxando ele pelo braço, e estava muito brava. Falava sem parar que você me mata com essa mania de fugir, que você já não tem idade para se comportar como uma criança, que belo exemplo seu neto vai ter, que eu tenho mais o que fazer na vida do que ficar te buscando em mesa de boteco, que um dia você vai me enlouquecer. Olha só como estou tremendo, que um dia eu vou ter que tomar uma decisão azeda, mas não vai ter outro jeito. Aí meu avô piscava o olho para mim e parava o corpo numa posição engraçada, o braço levantado, uma estátua. Eu fazia igual e a gente ria. Minha mãe continuava falando com a estátua e a estátua não respondia. Como era engraçado meu avô. Ontem minha mãe disse que teve que tomar a tal da decisão azeda, mas que tinha sido melhor para o meu avô. Ele iria morar em outro lugar, numa casa grande junto com outros avós. Eu não gostei. Não teria mais com quem brincar. Minha mãe não sabe fazer estátua, diz sempre que está ocupada. Eu fiquei uma semana inteira emburrado. Quando chegou o dia, meu avô veio se despedir de mim, mas eu não queria saber de despedida. Fiz a estátua e não me mexi. Não quis dar o último beijo nele porque não queria que ele fosse embora. Ele chegou perto de mim e falou baixinho no meu ouvido. Vejo um menino muito especial que mora no meu coração. Onde está? Mas eu não falei nada e fechei os olhos. Só abri e olhei quando ele atravessou o jardinzinho da frente, levando o pinico e o carrilhão debaixo do braço.